Está formada a partir de agora a Rede da Informação para todo o Brasil. No ar, Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias da semana, agradecendo a sua audiência em qualquer parte do mundo. E lembrando que você acompanha as nossas informações sempre através do YouTube, Tele Jornal Brasil Notícias, ou mesmo pelo Facebook. A parte de notícias impressas você encontra também no Facebook A Hora da Notícia. Vamos iniciar então com as informações na medida certa desta e também das semanas anteriores. Decreto vai permitir financiamento de projetos culturais. Lançada a campanha nacional de combate à tuberculose. Gastronomia de Minas Gerais pode virar patrimônio nacional. Tudo isso e muito mais nesta edição do Tele Brasil Notícias. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. E começamos a edição de hoje falando do decreto que foi assinado pelo presidente Lula. E esse decreto, inclusive, vai permitir o financiamento de projetos culturais e também todas as regiões do país será beneficiada. Vamos acompanhar. O novo decreto de fomento à cultura foi comemorado com o mestre-sala e a porta-bandeira da campeã do Carnaval do Rio, a Imperatriz Leopoldinense, e com a música de Miguelzinho do Cavaquinho, o menino de 12 anos que toca samba nas redes sociais. Por onde for, quero ser seu pai. O decreto foi assinado pelo presidente Lula, pela ministra da Cultura, Margarete Menezes, e pelo advogado-geral da União, Jorge Messias. O nosso compromisso é garantir que a cultura voltou de verdade nesse país. Que ninguém nunca mais ouse desmontar a experiência cultural do povo brasileiro e a prática cultural do povo brasileiro. A principal mudança será na Lei Rouanet, que busca o investimento da iniciativa privada no setor cultural por meio de isenção fiscal no imposto de renda. Responsável pelo patrocínio de 3.500 ações culturais por ano, a lei capta cerca de 2 bilhões de reais na chamada economia criativa. Entre as medidas anunciadas está a possibilidade de o Ministério da Cultura atuar junto aos patrocinadores por meio de editais públicos. A ideia é que os recursos sejam melhor distribuídos por todo o país. As medidas vão aumentar os investimentos nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O novo decreto confere clareza às responsabilidades da administração pública e do agente cultural, com simplificação de instrumentos para que todos os envolvidos possam focar no que é essencial da promoção da cultura, dando segurança processual para todos.
O decreto vai renovar a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, responsável pela análise dos projetos que buscam patrocinadores pela Lei Rouanet. O governo também anunciou avanços nas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc e na Política Nacional de Cultura Viva, que beneficia as populações mais vulneráveis. A escala de investimento que a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II concretizaram é inédito no Brasil. É uma colheita de resultado das mãos de muitos semeadores e que a nossa equipe do Ministério tem uma enorme responsabilidade em fazer dessa oportunidade a maior revolução cultural vista nos últimos tempos. Vamos falar agora de empregos. Sim, cooperação para que haja mais empregos em todo o Brasil. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, assinou um acordo de cooperação técnica com uma rede de varejistas de supermercados e, inclusive, para capacitar e também empregar aqueles que estão cadastrados ou são beneficiários do Cadastro Único. Vamos observar. A iniciativa busca formar mão de obra qualificada e inserir no mercado de trabalho pessoas inscritas no CadÚnico, que estão desempregadas. Nós temos 94 milhões de pessoas no Cadastro Único e destes 55 milhões no que a gente chama de extrema pobreza. É tanto que a gente socorre com o Bolsa Família. Quando a gente olha para estes 55 milhões de pessoas da extrema pobreza, a gente encontra pelo menos 27 milhões que têm idade de trabalhar, que têm desejo de trabalhar, que quer colocar um negócio e não encontram uma oportunidade. Nossa maior contribuição é, de fato, a geração de emprego. Nós somos hoje o maior empregador privado do Brasil, temos 150 mil funcionários Brasil afora e a gente tem uma rotatividade, uma criação de vagas muito intensa por conta do setor do varejo. Durante a vigência do acordo, inicialmente de 12 meses, ao menos 10% das vagas de emprego ofertadas pela rede de supermercados, que possui 500 lojas em todo o Brasil, serão destinadas aos beneficiários de programas sociais, com idade a partir de 18 anos. A meta com o acordo é que até o final deste ano, pelo menos 6 mil pessoas que estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal sejam inseridas no mercado de trabalho. Desempregada há 2 anos, Márcia foi a primeira contratada através do acordo de cooperação. Mãe solo de 3 filhos, a nova operadora de caixa exibiu com orgulho sua carteira de trabalho, que pela primeira vez foi assinada. Mais de 2 anos desempregada e os serviços que eu arrumava eram bicos e não era permanente, fazia o bico, ia embora, pronto, aí mais um mês desempregada, sem fazer nada e agora deu certo. Saúde. E vamos agora falar de saúde, porque foi lançada a campanha nacional de combate à tuberculose. A tuberculose ainda é um problema de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, em 2021, 5 mil pessoas morreram com o diagnóstico da doença. O governo quer reduzir a incidência de tuberculose em 90% e também a mortalidade em 95% nos próximos 7 anos. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. A tuberculose é uma doença infecciosa que afeta geralmente os pulmões, mas pode atingir outras partes do corpo. Um sinal clássico é a tosse persistente por mais de 3 semanas. Em caso de suspeita, o teste pode ser feito de graça nas unidades básicas de saúde. Em 2022, 78 mil novos casos de tuberculose foram diagnosticados no Brasil. 2.700 casos foram em menores de 15 anos. Homens com idade entre 20 e 64 anos têm 3 vezes mais chances de adoecer por tuberculose do que as mulheres na mesma faixa etária. Em 48% das famílias afetadas pela tuberculose, os gastos com a doença comprometem 20% do orçamento doméstico. A gente vai continuar tendo pessoas com tuberculose, mas menos de 10 pessoas por 100 mil habitantes. A gente quer reduzir quase 1/4
do que a gente tem hoje, deixar de ser um problema de saúde pública. A recente baixa na cobertura vacinal é apontada como um dos desafios para o controle da tuberculose. A vacina BCG, aplicada logo após o nascimento, previne contra as formas graves da doença. Até 2018, a cobertura vacinal era de 95%. Após 2019, menos de 88% dos bebês receberam o imunizante. Para enfrentar um inimigo tão antigo, ano que vem, o Brasil vai voltar a fabricar a vacina BCG. A vacina produzida pela Fundação Ataulfo de Paiva é considerada a melhor vacina do mundo, né? E nós estávamos nessa situação de não poder ter essa produção no Brasil, mas nós vamos recuperar essa capacidade. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Este jornal tem o apoio de Paulo Silva Som. Áudio, vídeo, internet, redação e produção. Consulte-nos pelo 11 94564 4237. Qualidade e garantia de bons serviços. Vamos falar então do IBGE e o Censo 2022. O IBGE está fazendo então um mutirão para justamente complementar as informações do censo demográfico, inclusive nas favelas. Vamos observar. Edna mora em Heliópolis, maior favela da capital paulista. Ela respondeu ao censo do IBGE em novembro do ano passado. Perguntou quantas pessoas moravam, a idade de todos. Falei. Foi simples, rápido, como foi? Foi simples. O IBGE, em parceria com a Central Única das Favelas e o Data Favela, está voltando para as comunidades de todo o país no mutirão Favela no Mapa. O IBGE já acabou o censo, já terminou o censo, fizemos toda a cobertura, mas o comitê de fechamento do censo detectou que é fundamental que voltasse às favelas para que a gente pudesse ter informações específicas para a favela. Os nossos líderes e as nossas líderes estarão fazendo essa mediação para que ele possa desenvolver um trabalho mais qualificado, que atenda mais pessoas e possa trazer números mais reais. Assim que esses dados da favela que o IBGE estão coletando ficarem disponíveis, o Data Favela também vai ajudar o IBGE na análise e na definição desses dados. 8% dos moradores das 11.403 favelas e comunidades que existem em todo o país ainda não responderam ao censo 2022. Nas favelas de São Paulo, esse percentual sobe para 16%. Aqui em Heliópolis, a maior favela da capital paulista, é preciso fazer 4.200 entrevistas. A mesma ação acontece também nas comunidades do Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Santa Catarina e Goiás. Leliane mora no Jardim Ângela, periferia de São Paulo. Está trabalhando no censo e agora no mutirão. Por favor, nos atende, é muito importante a sua participação. A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, esteve presente para dar início ao projeto. Esse dado que o IBGE colhe de quem somos, quantos somos, como vivemos, que faz com que nós possamos colocar o pouco dinheiro público que nós temos no lugar certo. Vamos falar agora de reajuste salarial federal. O governo federal e as entidades que representam os servidores federais fizeram um acordo salarial que foi assinado de reajuste de 9%. Vamos observar. O governo confirmou a proposta de reajuste salarial linear de 9% para os servidores federais. O acordo foi assinado nesta cerimônia com os representantes das entidades sindicais. Foi concedido também aumento de 43,6% no auxílio alimentação, que passou de R$ 458 para R$ 658. A proposta tem impacto de 11 bilhões e 200 milhões de reais. O valor já está previsto no orçamento deste ano. O primeiro ato eu assinei aqui, que é a portaria, porque essa está sobre minha gestão. Os outros atos não são só sobre nossa gestão, então a gente precisava acelerar para que a gente consiga, nesse mês de abril, ter tudo aprovado para a gente poder implementar a partir de 1º de maio sem nenhuma dúvida.
O acordo só foi feito depois que o governo federal recriou a Mesa Nacional de Negociação Permanente. O mecanismo havia sido instituído em 2003 e funcionou até 2016. Em janeiro deste ano, a mesa de negociações foi reaberta e o diálogo com os servidores reestabelecido. Durante a cerimônia, os ministros destacaram a importância dos servidores públicos e do acordo firmado. Depois de 2016, é o primeiro acordo feito entre o governo e os servidores públicos. Isso é uma demonstração de um novo tempo. Eu quero saudar a todas e todos pela boa condução, pela retomada, pelo retorno do diálogo produtivo para avançarmos no fortalecimento do Estado brasileiro e da pauta dos trabalhadores. Vamos agora falar então daqueles computadores que você costuma descartar, né? Esses computadores que iriam para o lixo, hoje estão sendo usados para que venham a capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social. São 300 computadores para 30 instituições, aparelhos que iam para o lixo e agora vão possibilitar que milhares de pessoas se insiram no mundo digital. E a porta de entrada são os centros de recondicionamento de computadores, espaços físicos como este aqui, que fazem a recuperação de equipamentos eletroeletrônicos, além de realizarem cursos e oficinas. Hoje são 18 em funcionamento em todo o país. E os alunos formados são jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social. Ele me proporcionou muito aprendizado, muita coisa. Eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida inteira e sempre lembrar de todos os ensinamentos que eu tive aqui, né? E eu acho que também fez muito bem pelo meu currículo. O programa Computadores para a Inclusão é uma ação do governo federal executada pelo Ministério das Comunicações. Desde sua criação há 17 anos, foram entregues 30 mil computadores para 694 cidades brasileiras. Dentro do mês de abril, nós vamos estar assinando termos para novos centros como esse serem instalados nos estados de Sergipe e do Maranhão, e daí por diante vamos abrir para todos os estados através dos institutos federais. Desde 2006, mais de 21 mil alunos foram capacitados para o mercado de trabalho e coletados cerca de 418 mil itens de resíduo eletrônico que tiveram destinação correta. Quando você recicla esses equipamentos, você deixa de extrair matéria virgem da natureza, ferro, alumínio e tantos outros metais que cada vez menos estão presentes na natureza. Saúde. Vamos agora falar então do Ministério dos Direitos Humanos e também da Cidadania, que está inclusive criando um grupo de trabalho para restabelecer as avaliações de pessoas com deficiências. Vamos observar. As brincadeiras no espelho são parte das atividades para estimular o desenvolvimento da Emily, que nasceu com síndrome de Down, uma condição genética causada por uma anomalia no cromossomo 21. Ela e outras 2.000 pessoas são atendidas por especialistas de diversas áreas no Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down, em Brasília. Aqui nós encontramos toda a estrutura que a gente precisa para o desenvolvimento motor dela, né, que é a questão do caminhar, a questão do falar. Então é um trabalho em equipe onde nós conseguimos adaptar todas as searas que ela precisa para desenvolver bem. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 300.000 pessoas têm síndrome de Down. A cada 700 bebês, um nasce com a alteração genética. E o Sistema Único de Saúde oferece atendimento gratuito e especializado em áreas como clínica médica, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e odontologia, por meio da rede de cuidados à pessoa com deficiência. E no mês em que se celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizou um evento em Brasília para discutir a importância do protagonismo e da inclusão das pessoas com Down no país. O encontro contou com a participação da atriz, influencer e escritora Vitória Mesquita, além da jornalista Fernanda Honorato, primeira repórter com síndrome de Down no Brasil.
em comemoração sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi o primeiro ano que o Brasil intermediou dentro da ONU sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Segundo o ministro dos Direitos Humanos, reconhecer as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência é fundamental para a implementação de políticas públicas. Ele destacou ações e metas do governo voltadas para essa população. Nós vamos restituir o grupo de trabalho que vai regulamentar a avaliação biopsicossocial da deficiência, dentro da perspectiva de acesso às políticas públicas, de forma a efetivar direitos, contemplando diversas formas de ser, de se locomover, se comunicar, de sentir e de viver. Consulte ao doutor. Muito bem, estamos inaugurando então no Tele Brasil Notícias o novo quadro Consulte ao Doutor. Esse quadro vem em função do seu pedido, porque anteriormente o Consulte ao Doutor era consultas médicas apresentadas em rádio e televisão na consultoria que nós fazíamos anteriormente. Hoje ele está destinado à sua pergunta, você que busca um atendimento jurídico de um advogado especializado em diversos assuntos, né, que são a área civil, criminal e outras mais. Então está aberto aí o espaço para a sua participação. Contando sempre aqui conosco a doutora Sirlene Alexandre, que aliás, como eu disse, é uma pessoa que está hoje em dia nessas informações, está preparada para responder a sua pergunta. E começamos o nosso consulte ao doutor com a sua pergunta, você que teve aí, passou pela enchente, seu carro encheu de água, a sua casa desmoronou. Quais são os direitos que você tem? Como um advogado consegue tratar esse assunto? O que ele precisa de você? E quanto tempo leva um processo desse? A doutora Sirlene Alexandre vai responder diretamente a você. Por isso, preste atenção. Bom, você teve problema com o seu imóvel, com o seu carro, com enchente, infelizmente, né? Por conta das chuvas. O que você tem que fazer? Procurar um advogado, primeira coisa, agendar uma consulta. Ali você vai explicar o seu caso, tá? E o advogado vai analisar minuciosamente e vai te esclarecer todas as suas dúvidas e como você pode proceder e agir mediante uma ação por indenização material ou moral. Essas ações, tanto moral e material, se for no juizado de pequenas causas, elas são rápidas, de 1 ano até 1 ano e meio, talvez até um pouquinho menos. Se for de natureza superior a 40 mil salários, aí ela tem realmente um pouquinho mais, bem mais morosa. Pode demorar aí de 1 ano a 2 anos a 3 anos esse tipo de ação. Lembrando que essa ação, se for contra o seguro, a seguradora, vai demorar aí de 1 ano e pouco até 2 anos. Se for contra a prefeitura, para a sua indenização, pode demorar aí de 1 ano até 5 anos. E com esta informação, o nosso Consulte ao Doutor dessa semana vai ficando por aqui. Mas não esqueça, qualquer detalhe que você desejar, entre em contato com a doutora. Gente, meu nome é doutora Sirlene Alexandre, meu celular e o WhatsApp é 997686749, 011 São Paulo, aqui do escritório. A gente fica à sua disposição. Consulte ao doutor. Vamos falar da questão de educação, a alfabetização, porque uma pesquisa vai ajudar na construção de uma política nacional. O Ministério da Educação anunciou que vai fazer um estudo com professores de municípios de todas as regiões do país para definir quais são os conhecimentos que se espera ao final do 2º ano do ensino fundamental de uma criança que está aprendendo a ler e escrever. A pesquisa começa já em abril. Nós vamos reunir 350 profissionais que atuam na alfabetização e vamos promover um grande entendimento nacional sobre o que desejamos que sejam, quais são as habilidades, quais são os conhecimentos, qual é o desempenho desejável ao final do 2º ano do ensino fundamental. É fundamental definir quem é a criança alfabetizada, o que ela é capaz de fazer, que habilidades
caracterizam essa criança como uma criança alfabetizada. A pesquisa vai ajudar o governo federal na elaboração de políticas públicas voltadas à melhoria da qualidade da aprendizagem das crianças que estão sendo alfabetizadas. E uma das metas do Plano Nacional de Educação tem como prioridade alfabetizar todos os alunos, no máximo, até o final do 3º ano do ensino fundamental. Quando a criança, na idade certa, não aprende a ler e escrever, a gente compromete todo o ciclo evolutivo dessa criança na educação básica. E chegou agora no Tele Brasil Notícias, o nosso Momento Jurídico. O Momento Jurídico de hoje fala da terceira turma que anulou a duplicata utilizada para cobrar prejuízo decorrente de fraude. Vamos observar esse caso, que é um fato bastante interessante. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça anula a duplicata utilizada para cobrar prejuízo decorrente de fraude. O colegiado declarou a nulidade de uma duplicata emitida por uma empresa de combustíveis contra uma credenciadora de máquina de cartão de crédito e determinou a restituição dos valores exigidos por meio impróprio, além de juros e correção monetária. De acordo com o processo, a credenciadora ajuizou a ação declaratória de nulidade de título, cumulada com pedido de restituição contra a empresa de combustíveis, que era credenciada por ela para utilizar suas máquinas de cartão de crédito. Após ter sido vítima de uma fraude praticada por terceiro, o estabelecimento comercial repassou o prejuízo para a autora da ação, por meio de uma duplicata mercantil por indicação. A credenciadora de máquinas pagou a duplicata, mas alegou que o fez apenas para preservar sua reputação, sustentando em juízo que o título era nulo e pediu que a ré restituísse o valor pago indevidamente acrescido de juros e correção. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeira instância que negou o pedido por entender que a duplicata foi emitida com base no contrato existente entre as partes e que a fraude decorreu de falha na prestação dos serviços pela credenciadora. O relator do caso no STJ, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, destacou que as duplicatas só podem ser emitidas por vendedor de mercadorias ou prestador de serviços, jamais pelo comprador ou por quem utilizou o serviço prestado. O ministro também apontou que mesmo a empresa comercial, sendo credora de valores referentes à venda de seus produtos e serviços, não poderia exigi-los por meio de duplicata, que é um título de crédito causal estritamente vinculado ao negócio jurídico que ensejou sua emissão. Seguindo o voto do relator, a terceira turma entendeu que a utilização da duplicata para viabilizar a cobrança de um suposto crédito resultante de responsabilidade civil não está de acordo com o Código Civil. A informação na medida certa que você gosta. Um telejornalismo dinâmico, nacional e regional. Jornal Tele Brasil Notícias. A informação na medida certa que você gosta. Condomínio, dia a dia. Muito bem, o Tele Brasil Notícias sempre com novidades para você. Nós teremos a partir de agora o quadro Condomínio Dia a Dia. E como nós temos aí já o nosso quadro empresarial internacional, tivemos a convidada, a doutora Cirlei Alexandre, que vai a partir de agora participar conosco toda semana, respondendo as suas perguntas que você pode enviar aqui para a produção do Tele Brasil Notícias ou mesmo para o nosso e-mail que está aparecendo embaixo. Doutora Cirlei, vamos falar então sobre condomínio dia a dia, que é uma coisa que convive com os nossos familiares, nossas pessoas de conhecimentos rotineiros e também as atividades. Condomínio é regulável por onde? Existe algum estatuto, existe alguma norma que regula ele? Atualmente, com o novo Código Civil, hoje o condomínio ele é legislado, né, pelo Código Civil, também pela Convenção Condominial e regras, né, do dia a dia do pessoal que ali habita. Houve alguma mudança hoje na direção, por exemplo, do prédio do síndico, do subsíndico, das pessoas que fazem parte ali do conselho? Quais são as orientações novas que foram dadas? Sim, pelo novo Código Civil, as orientações dadas hoje, ele obriga a ter o conselho, o síndico e subsíndico, claro, e uma administradora. E principalmente o fundo de reservas. Então são estas realmente previstas no nosso Código Civil, com devidas alterações.
Existe algum tipo de assembleia para alguma categoria de, por exemplo, assuntos gerais, a eleição do síndico? Como é que é composto isso? Olha, a assembleia é ordinária e extraordinária. A ordinária é aquela anual. E extraordinária é quando vai discutir algum assunto que extraordinariamente aconteceu naquele condomínio ou irá acontecer. Vamos por aí, por exemplo, o prédio quer fazer uma reforma muito grande, quer trocar de elevador. Não que isso não possa ser discutido na assembleia ordinária. Mas alguns síndicos, como a ordinária é uma vez por ano, o que ocorre? É muita coisa. Então, eles optam por discutir assuntos de condomínio, reforma, essas coisas muito grandes na extraordinária. Também, caso houver algum assalto no condomínio, alguma coisa relacionada à troca de síndico, tudo isso pode acontecer na ordinária, mas alguns assuntos são tratados na extraordinária. E no caso, as assembleias ela tem convocações, é feito um arranjo para isso, né? Isso, todo condomínio, toda lei, ela prevê isso aí. Por exemplo, a ordinária, vamos falar aqui da ordinária, ela é anual, é obrigatória, tá? Ali já é determinado, então ela pode variar aí dos meses de janeiro a dezembro, não há problema algum, até mesmo janeiro, e ali é discutido, tem que ter a pauta, conforme o Código Civil prevê, por exemplo, se uma ordinária está prevista para as 19 horas, todo condomínio ele sabe que vai começar às 19 horas, só que tem ali uns 30 minutos de tolerância, 19h30. Depois dos 19h30, ele sim passa a ser o regimento do condomínio e também do Código Civil. Deixou de existir aquela segunda convocação, porque às vezes você fazia a assembleia, tinha a primeira convocação e tinha uma segunda convocação. Então, é a questão do horário. A primeira convocação é às 19h, como por exemplo, e a segunda convocação meia hora depois. Agora vamos aproveitar e responder várias perguntas de várias pessoas que têm aí problemas com condomínio. Primeiro, nós estamos conversando até no briefing aqui a questão da lei do silêncio. Como é que funciona no condomínio essa lei de silêncio? Eu vou fazer uma festa lá, aí a minha festa começa às 8 horas da manhã, é barulho o dia inteiro, incomoda todo mundo, vem um monte de gente estranha no prédio também, fora os familiares, e acaba com isso, tem pessoas adoentadas, tendo problemas até, se precisar fazer alguma coisa, fica meio complicado. Como é que se regula uma situação dessa? É a pergunta de uma das nossas pessoas. Olha, o pior problema do condomínio, dos condomínios, são os barulhos. E os barulhos são diversos. Tem pessoas que trabalham à noite e quer dormir durante o dia. Tem gente que trabalha durante o dia, que é a maioria, né? E quer fazer festa à noite. Então, hoje, o ranking mundial de reclamação dos condomínios são os barulhos. Segundo a prefeitura, porque aí é uma lei municipal, rege a lei municipal do PSIL. E no Código Civil e também junto à lei municipal é até 90, no máximo 100 a 110 decibéis. Só. Passou disso é excesso. Isso não significa que, por exemplo, digamos que em cima do meu condomínio, do meu prédio, tem lá jogos. E aqueles jogos, a pessoa fica ali o dia inteiro jogando, uma criança, um adulto. Aquilo incomoda? Incomoda. Então, no condomínio hoje, além da lei municipal, do Código Civil, também o bom senso ele prevalece. Não é porque ele está fazendo barulho, talvez menos de 80 decibéis, que não significa que perturba. Se aquilo for continuado o dia inteiro, aquela coisa, ele vai ser, sim, punido, muitas das vezes orientado aquele condômino, que aquele barulho, por horas e horas, dias e dias, incomoda o vizinho. Então, isso cabe-se multa, primeiro o aviso, depois a multa. Se assim não for resolvido, procura o judiciário. Uma outra coisa, nesse caso, quem é que supervisiona essa questão do barulho dentro do prédio? Tem lá uma equipe de segurança que é contratada? Como é que funciona isso, afinal? Como é que funciona isso? Primeiro tem o regimento interno do condomínio. Lá está explicado e é explicável, altamente autoexplicável. Tá? Depois tem a lei municipal, a lei do PSIL. Tem o Código Civil. O que acontece? O condômino, o proprietário que está incomodado, ele chama alguém da portaria e peça para ele vir até o seu apartamento, na sua unidade, e ali ele peça para aquela pessoa ouvir aquele barulho. Eu faço isso no meu condomínio. Detectando que realmente aquele barulho está acontecendo, independente de horário.
pode ser durante o dia, à noite, independente. Detectou, aquele funcionário irá interfonar, porque não cabe o vizinho interfonar um para o outro, porque senão isso vai gerar briga, você sabe que já aconteceu até morte, né, por conta disso. E ali é chamado. Aí, o que acontece? Para aquela pessoa que está fazendo barulho não contestar, o funcionário irá falar para ele, olha, eu estive na unidade daquela pessoa e detectei, sim, aquele barulho. Por quê? Porque senão fica o diz que não diz, que fica vizinho contra vizinho, alguém mentindo, alguém não está, e o condomínio não toma nenhuma precaução. Outra, deve-se registrar no caderno, no e-mail de ocorrência, aí cada condomínio tem a sua ocorrência, tá? Tem que ter testemunha, não basta você falar, tem que ter testemunha. De preferência um funcionário ou alguém de fora. E ali você relata. Por 3 vezes. Se continuar, o síndico e a administradora é obrigatório multar aquela pessoa, daquela unidade. Então não basta reclamar, tem que ter provas. E as provas, claro, de barulho, alguma outra coisa, é baseado em testemunha. No caso, é assim que eu procedo na minha unidade, no meu condomínio. A semana que vem nós vamos estar respondendo a uma pergunta sobre a questão, tem muito caso de agressões a síndico, a ameaça ao zelador e etc. Qual deve ser o comportamento nesse caso dos condomínios? A resposta que fica para a semana que vem. Eu gostaria que você deixasse também o seu contato, o seu e-mail, para que possam enviar perguntas também diretamente a você. Para a gente discutir, né? Isso. Bom, meu e-mail é advocaciatrindade@hotmail.com. Eu fico à disposição, doutora Silene, pode enviar perguntas, queixas, alguma pauta, né, que queira que a gente discute aqui, eu fico à disposição de todos. E o espaço Condomínio Dia a Dia vai ficando por aqui e você continua no Tele Brasil Notícias. Condomínio Dia a Dia. Vamos falar de economia e do BNDES, que inclusive investiu 50 milhões de reais na reestruturação do Museu Nacional. Museu esse que foi destruído no incêndio em 2018. O presidente Lula visitou, acompanhado de ministros, o prédio do Museu Nacional na Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ele inspecionou o andamento das obras e conversou com os trabalhadores. Destruído por um incêndio em 2018, o Museu Nacional literalmente ressurge das cinzas. A previsão de reabertura é 2026, mas para isso ainda é necessário se obter 40% das verbas, dinheiro que poderá vir da iniciativa privada e também do poder público. Mais da metade de tudo que foi feito em termos de restauração, recuperação, foi o BNDES que financiou. E aqui no Museu Nacional nós já aportamos 50 milhões de reais, junto com a Fundação Vale e o Bradesco, cada um mais 50, que é o que permitiu chegarmos até aqui. O diretor do Museu Nacional ressaltou a importância do envolvimento de toda a sociedade na recuperação do prédio. Juntos com o museu, pegando a sociedade civil, pegando os diferentes organismos governamentais, nacionais e internacionais, para devolver o museu para a sociedade. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. E o Tele Brasil Notícias agradece a sua audiência e hoje bem compacto está chegando ao seu final. Mas antes vamos falar da gastronomia de Minas Gerais, que inclusive pode virar patrimônio cultural e imaterial do Estado. Os estudos para esse projeto, inclusive, já estão em andamento porque já começaram. Vamos observar. Queijo, feijão tropeiro, tutua mineira, frango com quiabo, ora pro nobis, tradições seculares que dão um toque único e colocam a culinária feita em Minas como um dos nossos maiores atrativos turísticos e culturais. Para se ter uma ideia, atualmente 30% do turismo feito em Minas tem como motivação a gastronomia. Transformar a culinária mineira em patrimônio também é um importantíssimo passo para um resgate histórico. Mergulhar nessa riquíssima variedade faz parte de um projeto coordenado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico, instituições e empresas parceiras.
Neste fórum, que também tem a participação de chefes de cozinha e agricultores familiares, são apresentadas propostas para ampliação do conhecimento sobre a cultura e a culinária no estado e a preservação dos costumes, ingredientes e até sabores ameaçados de extinção. O ponto de partida para esse amplo estudo, que visa transformar o modo de fazer a cozinha mineira em patrimônio imaterial, foram os tradicionais moinhos de farinha. Nossa equipe de pesquisa identificou que mais de 40% dos bens registrados pelos municípios perpassavam de algum modo o sistema culinário do milho e da mandioca. Então vamos começar esse processo da cozinha mineira pelos sistemas culinários do milho e da mandioca, mas teremos inúmeros desdobramentos porque a nossa cozinha é muito ampla e muito diversa. Como que o mineiro se formou enquanto uma cultura, né? Nós tivemos aí presença de povos originários, uma presença africana muito significativa na nossa cultura e, obviamente, na cozinha mineira também. E como diz o ditado popular, se você vem a Minas e não experimenta a comida daqui, você não veio a Minas. Trem. Este foi o Tele Brasil Notícias da Semana, que agradece mais uma vez a sua audiência em qualquer parte do mundo e no Brasil. E estaremos de volta na semana que vem, sempre com o apoio do Pedro Henrique e também a colaboração do João Vitor. Até lá. Tele Brasil Notícias. Espaço Empresarial Internacional. E no Espaço Empresarial Internacional, estamos voltando com a nossa programação semanal e também mensal. Lembrando que a edição de 2023 vai trazer a você, empresário, orientações e informações a nível nacional e internacional. E teremos uma série de entrevistas acompanhadas de respostas e também informações que são úteis para o seu negócio e para a sua atividade e também vida pessoal. Começamos então a nossa entrevista com a doutora Sirlene, que, olha, além de advogada, tem atuação presente em várias frentes comerciais no mundo e no país. Doutora Sirlene, é um prazer recebê-la aqui no Espaço Internacional. Hoje a consultoria jurídica ela é internacionalmente importante e também, claro, dentro do nosso país aqui no Brasil. E falando nisso, hoje a gente vê várias empresas, escândalos, né, até nos Estados Unidos e outros países aí, né, envolvendo a questão empresarial, né? É uma má administração? Tem algum método? É falta do quê? De administração empresarial? Olha, o mercado e as empresas jurídicas, elas devem sempre se consultar com um advogado especialista em assessoria e consultoria para evitar tudo isso. Certo. E no caso, por exemplo, nós temos o caso das Americanas, né? É um exemplo. A doutora oferece algum tipo de atendimento a esse respeito, orientação? Tem algum método que pode ser? Olha, são vários métodos que podemos aqui indicar, entre eles o método SWOT, que é o método que vai estudar, que mostra os lados fracos e os lados fortes das empresas. E nesse caso, eu tenho uma empresa, estou aqui quebrando a cabeça com as contas, com enfim, todo o trâmite empresarial. Você tem uma equipe? Como é que é feito o atendimento? Hoje nós temos uma equipe muito bem qualificada, tanto na área trabalhista como empresarial e também de contábil, né, na área contábil. O importante sempre, antes do empresário ter algum problema, ele consultar preventivamente a área jurídica. Por que é importante consultar a área jurídica? É porque ela rege as leis de direitos comerciais, é isso? Sim. Aqui no Brasil, um exemplo? Sim. Por exemplo, eu sou especializada em mercado e também em contratos. Claro, um advogado especializado, uma equipe especializada nessa área, ela é muito mais adequada e passa mais confiança ao empresário. No caso, o empresário que quer ter sucesso, quais são as suas diretrizes para ele? Preventivamente. Ele deve sempre contratar um advogado preventivamente, sempre na área que ele busca, contratual, empresarial, em sua consultoria e assessoria. É o ideal. Eu vi também que você oferece, além da sua parte de direito, outras orientações dentro aí, lógico, da margem de direito, que é a consultoria
de gestão empresarial, não é isso? A gestão empresarial ela é muito importante. Todo empresário, seja ele pequeno, médio, grande ou autônomo, sempre é importante fazer um curso de gestão empresarial, porque ele vai cuidar da saúde da sua empresa. Não cortando o assunto, mas deixando sempre alguma coisa para a próxima semana, doutora, aqueles que desejarem então ter a sua simpatia, a sua comunicação, as suas informações, como é que deve proceder? Com certeza. Qualquer coisa pode enviar um e-mail, advocaciatrindade@hotmail.com, ou entrar em contato pelo telefone 011 São Paulo 997 68 6749. Gente, é muito importante a análise da sua empresa, da sua saúde, da sua empresa, buscando sempre a melhoria. Entre elas, buscarem vários métodos. O método que eu mais indico é o SWOT. E ele dará sempre uma orientação, um rumo, um prumo para a saúde financeira da sua empresa. Eu falo financeira porque a empresa é muito importante no mercado, buscando sempre o seu comprometimento e sempre a questão ali ambiental também, né, claro, e, claro, está páreo para todos os mercados. E com essa última informação e dica aí para você, o Espaço Empresarial Internacional vai ficando por aqui. Até lá! Espaço Empresarial Internacional.